Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora, porque hoje tem algumas informações importantes para serem ditas aqui neste vídeo. Primeiramente, vale a pena você ir dar uma olhada no último vídeo que eu lancei do Giro de Notícias Plantão, falando sobre o arbitral que teve na FERJ nessa segunda-feira, né, na verdade no dia 15, né, para ficar mais claro para você. Lá eu dei todas as informações da volta, o que a FERJ quer, o que o Flamengo quer, o que os pequenos querem, o que o Fluminense e o Botafogo querem. Aqui é uma atualização daquele vídeo, também com algumas outras informações. Vale destacar também, antes aqui do vídeo começar, de que a 1xBet é um patrocinador aqui do canal e é quem está trazendo este vídeo aqui para você, oferecendo este vídeo aqui para você. Então vale a pena você ir, o link está no primeiro comentário. A 1xBet é uma bookmaker, enfim, mundialmente conhecida, tem parceria com Barcelona, com Liverpool, é totalmente segura. Você clica no link que está aqui embaixo e aproveita os jogos que tem nessa semana. Tem jogo, por exemplo, amanhã, no dia 17, tem a final da Copa Italiana, tem, enfim, grandes jogos acontecendo de grandes ligas europeias. Você vai lá, faz um depósito de R$ 25 ou mais, com o link que está aqui na descrição e o cupom RAIZ, tira um print da tela e envia para raiztricolorfluminense@gmail.com com o comprovante ali do pagamento, né, desse depósito. Envia o e-mail para esse e-mail e você vai estar já no processo de concorrer à camisa do Fluminense da Umbro, né? Estou usando a da Adidas aqui, mas é uma camisa nova da Umbro, numa live que vai acontecer nesse domingo. Beleza? Então vamos embora. Vamos lá. O prefeito do Rio de Janeiro já deu entrevista depois da sugestão de datas que a FERJ deu para o reinício do Campeonato Carioca. Vale lembrar, só puxando lá do vídeo anterior, de que a FERJ sugeriu datas, mas ela depende da autorização do município e do estado para poder ter efetivamente o Campeonato Carioca em São Januário, no Engenhão e no Maracanã, os jogos que faltam, né? Lembrando, faltam 2 rodadas da Taça Rio, semifinal e final da Taça Rio, e caso seja necessário, as 2 finais do Campeonato Carioca, o que totalizaria 4 ou 6 datas de futebol, né? Finais de semana, enfim. O prefeito Marcelo Crivella se posicionou da seguinte forma numa entrevista, né? Vou abrir aspas pro que ele disse. A fase permite, sobre o retorno, né, do Campeonato Carioca. Porém, depende amanhã com a federação. Depende amanhã com a federação, porque Botafogo e Fluminense querem ter o direito, e tem todo o direito, é o que eu estava explicando, ninguém é obrigado a seguir os passos da prefeitura. A pessoa decide a pessoa decide o que ela decide. Eles não querem jogar. Então, para não ter judicialização, suspender o campeonato mais uma vez pelo Tribunal de Justiça, que sempre é muito prudente, quando a pessoa pede liminar, eles concedem. A ideia é fazer um acordo. Quem quiser joga, quem não quiser tem que ser respeitado e jogar só em julho. Isso disse o Marcelo Crivella sobre a questão do campeonato. Quando ele diz a fase permite, ele está falando da fase do protocolo de reabertura, né? Tanto da cidade, tanto do protocolo da FERJ, de que a partir desta semana já, né, da data específica, o protocolo permitiria a volta de jogos sem público. Bem, isso é uma tática muito interessante, que é, nesse protocolo, inclusive, fala de uma série de regras para CT, para jogo, etc., mas fala de a curva de falecimentos e a curva de contágio por Covid no Rio de Janeiro estarem caindo. E aparentemente esqueceram disso. Esqueceram. O importante é só que estamos seguindo, estamos testando todo mundo, está todo mundo andando normalmente, mas estamos testando todo mundo, etc. E o contágio tinha que estar caindo. Ué, essa parte? Não, essa parte não importa, não. Enfim, esqueceram essa parte. E trata-se, né, de uma ação muito, diria até inteligente, que eu concordo, inclusive, com um jornalista pernambucano chamado Fred Figueiredo, né, que eu sigo lá no Twitter, e ele colocou um negócio muito interessante, falando sobre esticar a corda e como a gente vai concedendo algumas coisas. Ele cita nesse exemplo de que, com essa pressão do Flamengo para a volta do futebol o mais rápido possível, discutindo e fazendo uma reunião que teria 4 horas, estourando 5 horas, ter 8 horas,
por causa de uma questão de uma semana, porque a Ferdi queria dia 24 e o Flamengo queria jogar já no dia 18, por causa de uma semana, estica e não sei o quê. Toda essa pressão faz com que se ache plausível, até mesmo para alguém que tanto defendia que o futebol não deveria voltar agora, de que se jogue dia 29 ou em julho, de que pelo menos tenha tempo para treinar, que foi o que aconteceu com o Fluminense no caso do Mário Bittencourt. Ele até cita, né, nominalmente. Ou seja, você estica a corda, o ponto era para ser aqui. Você pega e estica, até um ponto em que seja aceitável você receber a corda de volta aqui, porque já esticou tanto. Quer ver um exemplo claro disso para você entender? Volta aos treinamentos. O Flamengo voltou a treinar escondido no dia 20 de maio, foi multado por causa disso. A gente criou um alarde, olha só, treinando, que vergonha, e etc, e tal. Mas tem outro time treinando, e outro time treinando, e aí o assunto treinamento passou, e a gente deixou de achar um absurdo treinar. Por que a gente deixou de achar um absurdo? Porque já pode, a curva de casos está descendo? Não, o número de casos e de mortes em maio era menor do que é agora. Porque a gente acostumou. E é essa tática que o Flamengo está usando. Eles não querem necessariamente jogar dia 18. Eu até botei isso lá no Twitter. Do ponto de vista de qualquer ponto de vista, é burrice você jogar dia 18, tendo que ter uma reunião hoje à noite que vai decidir isso, dependendo de liberação da prefeitura, do governo do estado, isso tudo na quarta-feira. É ruim pro marketing do jogo, é ruim pro Flamengo, é ruim pro canal de televisão que, caso vá transmitir a partida, é ruim para tudo. A volta do futebol para um marco histórico é tão ruim. O Flamengo não quer efetivamente jogar dia 18. Ele quer pressionar tanto para jogar dia 18 que a gente acha factível e acha legal que se jogue no dia 23, 24. Você estica a corda e acha factível jogar, quando na verdade o posicionamento hoje se joga em julho. O Crivella já deu o resultado ali também. Falou, ó, basicamente o que ele quis dizer é, vou liberar os jogos. Quem não quiser jogar agora vai ter o direito de jogar daqui a 2 semanas, mas também não é muita coisa não. Vai ter o direito, mas jogo agora vai ter. Bem, essa é a realidade. Hoje, nesta terça-feira, dia 16 de junho, o Fluminense iniciou o processo de testagem dos seus jogadores. Nossa, mas que vergonha, o Fluminense só agora está testando os seus jogadores? Sim, porque se você está em casa o tempo todo e não teve sintoma nenhum, você fica em casa. Se você teve sintoma leve, qual que é a recomendação? Fique em casa só fique em casa. Os jogadores do Fluminense estavam nas suas casas, tanto que estavam em outros estados até, para ficarem junto nas suas propriedades, né? E não num hotel, às vezes que o jogador mora no Rio, enfim. Estavam todos em casa. Nenhum jogador do Fluminense foi visto andando de bicicleta, na orla da praia, passeando à toa por dentro de condomínio, etc. Não teve, não fez vergonha desse tipo, não. Então por isso que não precisou ficar testando o jogador do Fluminense. Vai testar agora, vai fazer um balanço, os testes que estão sendo feitos, eles vão divulgar os resultados juntos, né? Tanto dos testes rápidos quanto daqueles que demoram ali cerca de 5, 6 dias. Então, quando for divulgar o resultado, deve ser mais para o final da semana, todos os testes. Lembrando, o Fluminense comprou esses testes com o dinheiro do jogo do Tetra e do gol de barriga. Acho que na verdade foi só o do Tetra que foi também, entrou. Aqueles ingressos fictícios entraram uma parte desse dinheiro para a compra desses testes e os jogadores foram hoje ao CT para fazer o teste, todos separados, obviamente com hora precisamente marcada. Tá fazendo esse teste na pressa para poder voltar ao estadual? Não. Lembrando, o Fluminense já anunciou sobre isso desde a sexta-feira ou quinta-feira, se eu não me engano. Já tinha anunciado na quarta de que provavelmente pediria o retorno dos jogadores no sábado e agora já está acontecendo essa questão dos testes na terça-feira. Tudo como já estava programado pelo Fluminense, de que nesta época agora, nessa data, faria os testes, vai fazer o balanço para poder pensar na volta no treinamento. Nada está sendo feito às pressas, que eu acho certo também. Para fechar, uma palavrinha do presidente do Sindicato dos Atletas, que é o Alfredo Sampaio, técnico bem conhecido aqui por nós que convivemos com o futebol carioca. Eu queria destacar uma frase que ele disse. Ele estava no arbitral de segunda-feira, falou que saiu um pouco antes e que estava tudo bem até ele sair. E aí ele destaca uma frase aqui no final, né, da entrevista dele para o Netflu. Tinham que ter resolvido o problema, não estendido mais ele. Não faz sentido, por causa de 5 ou 6 dias, ter todo esse problema. É uma pena. Tem uma reunião dia 20, pode ser que as coisas mudem. Lembrando, dia 20 é depois da data que já estão se programando para o Flamengo voltar a jogar. Nada faz sentido. Nós temos o mês de julho aberto.
E não faz sentido essa correria toda para se jogar a competição estadual. Ele tá falando, o mês de julho tá todo aberto. Sabe quantas datas possíveis para se jogar tem em julho? No mínimo 8. São 4 finais de semana, 4 meios de semana. Vamos lembrar? Eu falei que a gente precisa só de 6 para jogar o estadual? Então pronto, a CBF só vai pensar em Brasileirão para agosto. Tem 8 datas em julho. Qual que é essa vantagem toda de jogar agora? É até pior para os cariocas, vão entrar muito mal no brasileiro, porque você joga agora, vamos dizer, o Vasco, joga 2 joguinhos agora, não consegue se classificar, voltou todo o elenco agora para poder jogar 2 jogos e ficar um mês e meio parado. O que o Vasco vai fazer depois disso? Enfim, né? Aí não é problema nosso. O problema nosso é a gente tentar fazer o que é mais prudente no momento. Vamos ficar na guarda de novas notícias. Saudações tricolores. Até a próxima.